IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também você nos assiste ao vivo no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando hoje com o professor Carlos Scopel, do IIPC Florianópolis. Nas quartas-feiras, temos a presença dos professores do IIPC, que é uma instituição sem fins lucrativos, que busca a autopesquisa, o estudo do parapsiquismo, a projeção da consciência, vários temas relacionados. Lembrando que hoje no IIPC temos voluntários lá nesse momento prontos para atender a sua ligação. Caso você queira saber mais sobre a instituição, sobre os cursos, as palestras, então você pode telefonar no 3224-3446 ou também no 3025-3135, que é o número que passou há pouco na tela. Bem, hoje vamos conversar com o professor Carlos e o tema é sobre a programação existencial, fatores que facilitam e fatores que dificultam a execução desta programação. Você que nos assiste, você já conhece o que é a programação existencial e como colocá-la em prática? Bem, vamos conversar com o professor Carlos. Ele já esteve aqui outras vezes, ele é formado em Ciências da Computação, é empresário e professor aqui em Florianópolis nesta área. Também é voluntário e professor do IIPC e pesquisador da Conscienciologia. Professor Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui novamente à TV. Boa tarde, Eliane, boa tarde, telespectadores. É sempre uma satisfação imensa poder falar sobre a Conscienciologia e principalmente sobre a programação existencial. Carlos, afinal de contas, então, o que é a programação existencial? Certo. Programação existencial, Eliane, é uma planilha feita para que a gente possa executar algumas tarefas nessa vida intrafísica. Então, assim, a gente precisa, antes para entender o que é a vida intrafísica, a gente precisa colocar algumas premissas do paradigma consciencial. Primeiramente, a gente pode informar ao telespectador que não é para acreditar simplesmente no que a gente está falando. É bom experimentar o que a gente está falando para tirar as próprias conclusões, né? Esse é o princípio da descrença. A premissa de qual eu estou me baseando para falar sobre programação existencial, que ela acontece antes da gente renascer nessa vida intrafísica, é a premissa da multidimensionalidade, das múltiplas vidas também, da serialidade de vidas. O paradigma consciencial, ele traz à luz algumas dessas premissas que são realidades hoje em dia, que a gente pode estudá-las cientificamente e experimentar por cada um de nós. Então, a programação existencial ela é uma planilha feita em conjunto com consciências mais evoluídas, que têm uma visão mais ampla, para que a gente possa vir nessa vida intrafísica e executar essas tarefas, para que daí então a gente possa alcançar novos traços, a gente possa qualificar os nossos traços rumo à assistencialidade e rumo à melhoria geral assim, do planeta. E isso tem a ver com aquele sentimento assim de uma missão de vida que as pessoas sentem que tem algo para realizar? Perfeitamente. Então, a programação existencial, analogamente, né, ao termo que a gente reconhece agora comumente, é a missão de vida, né? São as conquistas, né, que a gente vem vindo buscar comumente, né, na sociedade. O que acontece? O paradigma consciencial, ele demonstra que a gente pode conquistar traços conscienciais. Então, as conquistas que são além das intrafísicas, né, a conquista financeira, a conquista de um carro, de uma família, casa, trabalho, profissional, etc., a gente também faz conquistas conscienciais, que são aquelas conquistas de traços que estão, eles fazem com que a gente evolua, que a gente tenha uma noção de evolução, que a gente tenha um norte evolutivo. E também, né, em paralelo a isso, dirimir, né, excluir ou arrumar os nossos traços que são fardos, aqueles que nos atravancam a nossa evolução, né? Agora, Carlos, de um modo geral, a gente nasce aqui na Terra e não lembra muito o que veio fazer, né? Como é que a pessoa pode lidar com isso? Então,
a gente fala sobre múltiplas vidas, né? Esse período em que a gente não está vivendo aqui na vida intrafísica, a gente está onde? Né? A gente está numa outra dimensão. A gente simplesmente perde esse corpo físico e passa a se manifestar com outros corpos de manifestação que a gente chama de psicossoma, de energossoma e do mentalsoma, né? São corpos mais sutis e que aquela pessoa que não tem um parapsiquismo mais desenvolvido não consegue enxergar. Mas, comumente falando, são os espíritos, né? A gente traz aqui para a conscienciologia um novo termo, que são as consciências extrafísicas. Mas, mais comumente, né, para o povo que ainda não conhece a conscienciologia, os termos, as neologias, a gente chama de espírito. Então, a gente vive um tempo como espírito e aí a gente renasce. Renasce através, claro, da junção de pai e de uma mãe. Quando a gente renasce, a gente realmente, a junção dos nossos corpos de manifestação com esse corpo físico que está renascendo, é como se fosse partir do zero. Porque o cérebro físico, ele é formado no exato momento da junção entre pai e mãe, da concepção do feto. Ele vai desenvolvendo, amadurecendo, né? Vai amadurecendo nessa vida intrafísica. Agora, o psicossoma, a mentalsoma, os outros corpos de manifestação, eles são eternos, eles não têm fim, eles não acabam. E eles vão passando de vida em vida rumo à evolução desses traços, né? E tem muita informação aí, parece que mais do que o nosso cérebro físico comporta, seria algo assim? Algo assim, exatamente. É o que a gente chama de holomemória, né? A holomemória é aquela memória que está no paracérebro do nosso psicossoma. Então é um corpo mais sutil, que é eterno e que ele também carrega uma memória. Agora aquela questão da lembrança. Quando existe a junção do psicossoma com o nosso soma, o nosso corpo físico, existe um esquecimento natural. Primeiro, porque o cérebro físico ele é novo, ele é zerinho, né? Ele não tem ainda conhecimento do nosso psicossoma. E algumas das ações, das atuações nossas de vidas passadas também não foram tão positivas assim, né? Então, assim, é natural a gente esquecer, porque pode ser que para essa vida a gente tenha algum tipo de trauma, a gente possa não suportar muito bem o que a gente fez na vida passada. São duas coisas que a gente pode falar sobre esse esquecimento, que é natural e às vezes até positivo, né? E como é então que a gente pode fazer para ir acessando essas informações do que a gente veio fazer aqui nesse plano? Bom, o que a gente veio fazer aqui nesse plano é uma pergunta bem ampla, né? Em geral as pessoas se perguntam isso, né? E fazem como se fosse uma brincadeira. O que a gente veio fazer? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Né? Mas tudo isso, pessoal, a gente pode ir construindo de uma maneira gradativa. A gente pode até não saber de onde é que a gente veio e nem muito bem para onde a gente vai. O que acontece? O que a gente está fazendo agora, nesse momento, é o que é o mais importante. O hoje, o agora, né? Então, a questão é a seguinte: o que eu estou fazendo hoje de positivo para mim mesmo e para outras consciências e que eu posso qualificar? E o que eu estou fazendo de negativo para mim e para as outras consciências que eu posso dirimir, posso excluir da minha vida, né? Então, esse salto, né? essa melhoria de vida, que é o que a gente chama de reciclagem de traços, é o que a gente veio buscar. A gente está sempre o tempo inteirinho necessitando de conquistas conscienciais, de reciclagens conscienciais. Então, assim, dá para a gente partir dessa premissa. O que eu vim buscar aqui? Reciclagem consciencial. Né? Além das reciclagens, muitas vezes as pessoas podem vir também promover reconciliações, acertos, é algo mais do nível relacional. Não acontece, professor? Lógico, faz parte, né, da reciclagem consciencial as nossas reconciliações, porque a gente faz parte de grupos, né? No decorrer da nossa vida e das nossas vidas, a gente faz parte de grupos intrafísicos que fazem parte de uma vida intrafísica nossa, bem como parte de grupos extrafísicos, que são aqueles grupos que a gente se afiniza e que estão convivendo naquele período que a gente não tem mais o corpo físico. Então, assim, o que são as reconciliações? Ora, são as melhorias que a gente faz no nosso relacionamento em relação a uma outra pessoa. Né? Sabe aquela pessoa que você não desculpa por alguma razão por muito tempo? Aquela pessoa que você tem mágoa, aquela pessoa que você xingou, aquela pessoa que você brigou, aquela pessoa que você está devendo, aquela pessoa que te deve. Existem formas conscienciais de a gente reciclar os nossos traços para que exista também uma reciclagem em relação aos relacionamentos interpessoais. Então, a partir do momento em que a gente faz a reciclagem da nossa vida,
a partir do nosso lock interno, que a gente chama, a tendência é que as outras pessoas se afinizem com a gente por causa dessas reciclagens. Então, o próprio grupo que a gente está formando com os nossos amigos, colegas de trabalho e família, principalmente, eles também vão melhorando. As pessoas vão ver por exemplos, exemplos pessoais nossos, eles vão começar a nos enxergar de forma diferente e, por si só, isso vai fazer com que o grupo também necessite da evolução, embora muitos não saibam disso, né? Esse assunto de reconciliações é algo muito importante, né? A pessoa poderia, por exemplo, fazer uma lista das reconciliações que ela precisa fazer e ir colocando em prática? Muito bom. Essa é uma técnica que pode ser utilizada, né? Como eu estou falando, essas pessoas, eu listei aqui diversos traços que a gente pode reconciliar, a gente pode reciclar com determinadas pessoas. Agora, quais são essas pessoas, né? Muito bem colocado, a gente pode fazer uma lista das pessoas que a gente tem traços a reciclar, que a gente tem algum tipo de rusgas, né? Algum tipo de problema com aquela pessoa. Já é uma grande, como é que eu posso dizer assim, um grande início do que a gente chama de programação existencial. Porque olha só, a programação existencial, muito bem colocado por você, Eliane, ela é sim uma questão de reciclagens, né, dos nossos grupos. Mas a questão das conquistas pessoais também fazem parte da programação existencial. Então essas reciclagens que eu estou falando agora, elas fazem parte de cada um. Isso daí é muito pessoal, a consciência ela é muito complexa, multifacetada. Então cada um de nós, né, você, espectadores, eu, a Eliane, né, as pessoas aqui da TV Floripa, todos têm questões que só nós podemos saber intimamente. Então, fazer uma listagem dessa que você falou, Eliane, é muito importante em relação às pessoas, né, que a gente tem e também quais são as nossas questões pessoais que devem ser qualificadas. Muito legal, professor. Bem, estamos conversando com o professor Carlos Scopel, do IIPC Florianópolis, sobre o assunto programação existencial, fatores que dificultam e fatores que facilitam a execução dessa programação. Teremos um breve intervalo e, na sequência, conversaremos mais sobre esse assunto. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, eu sou Frederico Ganem e gostaria de convidar você que tem interesse pelo autoconhecimento em participar do curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional. Este curso é realizado em ambiente de imersão em hotel por uma equipe de professores experientes no emprego das bioenergias. As principais atividades desse curso são aplicação prática das bioenergias, domínio do estado vibracional visando a sua melhoria de qualidade de vida e também daqueles que convivem com você, exercícios para ampliar o contato com os amparadores ou auxiliares extrafísicos e também a aplicação do arco voltaico crânio-chacral pelo professor Epicom, onde cada aluno terá a oportunidade de ser atendido individualmente e receber um feedback acerca das suas bioenergias. Conto com a participação de todos. Olá, retornamos com o programa Floripa em Foco, hoje conversando com o professor Carlos Scopel, do IIPC Florianópolis, sobre programação existencial, os fatores que dificultam e os fatores que facilitam a execução dessa programação. Lembrando que você que nos assiste ao vivo pode ligar agora para o IIPC, que temos voluntários lá prontos para atender a sua ligação e explicar um pouco mais sobre o IIPC, quais são os cursos, as palestras e o que mais está acontecendo por lá. Telefones 3224-3446 e 3025-3135. Bem, voltando aqui à nossa conversa, professor Carlos, agora há pouco você explicou, fez um ótimo enunciado sobre o que é a programação existencial, né? Quais seriam, então, os fatores que dificultam a execução desta programação?
Então, é bom lembrar, Eliane, que ninguém veio nessa vida para causar mal às outras pessoas, né? Então, a partir daí, a gente pode construir já um fator que dificulta a questão da programação existencial, que é pensar mal dos outros. Fazer mal para os outros está muito ligado à ação, né? Mas o que a gente traz dentro da conscienciologia é a questão do pensene, né? O pensamento, o sentimento e a energia, que são unidades de manifestação que são indivisíveis, né? Elas sempre caminham juntas. Então, quando você está fazendo algo, é porque você está pensando e sentindo ao mesmo tempo. Então, se você já está pensando mal de alguém, você está fazendo mal para essa pessoa. Então, se você tem, por padrão, pensar mal das outras pessoas, você já está dificultando a sua programação existencial. Porque, afinal, se isso é um padrão para você fazer com outras pessoas, o que dirá de você mesmo, né? Isso daí pode ser trazido, então, já como um princípio a ser conquistado pela pessoa que fala mal das outras. É aquela questão da fofoca, aquela questão de a pessoa virar e você já estar pronto para tirar conclusões apressadas daquela pessoa ou tirar conclusões daquela conversa que você teve, sem ter a preocupação de conversar com aquela pessoa para ela poder se auto-melhorar também. Porque às vezes você pode dar um feedback para algumas pessoas e que aquilo ali auxilie, né? Então esse é um dos fatores. Outros fatores que podem atrapalhar a nossa programação existencial são aqueles atrasos que a gente tem nas nossas próprias decisões, né? A gente atrasa algumas decisões. Por exemplo, os nossos estudos. Quando a gente vai fazer algum tipo de estudo, alguma escola, a escolha daquela escola, a gente ainda é muito pequeno, é nosso pai, a nossa mãe que nos colocam naquela escola. Mas a partir do momento em que a gente vai crescendo, vai aprendendo coisas novas, vai se comunicando melhor com outras pessoas, aquela questão de a gente escolher a nossa profissão, ela deve ser muito bem pensada. Então, o que acontece? Às vezes a escolha da profissão mal feita, ela pode ser um fator que atrapalha a nossa programação existencial. Agora isso, Eliane, eu estou me lembrando do seguinte, ó. Então, como é que eu faço para escolher, então, a minha programação existencial? Isso é bem importante, porque, afinal, como é que eu vou saber, então, qual profissão escolher nessa vida intrafísica? Bom, a gente precisa lembrar que todos somos dotados, e isso daí é sempre uma qualificação através das nossas vidas. A gente é dotado, mas por causa de muito treino, muita conquista, muita busca da maturidade, de alguns traços que a gente chama de traços força. Então, aqueles traços que são mais fortes, que são qualificados, que têm uma conotação mais positiva, mais assistencial, aqueles traços que nos tiram de muitos apuros, muitas vezes, eles são os que a gente precisa se basear para que a gente conquiste os nossos posicionamentos evolutivos nessa vida. Então, assim, quando a gente tem alguma profissão a ser desenvolvida, alguma profissão a ser escolhida, primeiramente, a gente vê o que a gente tem mais de traço força. Aquela pessoa, por exemplo, né? Um exemplo bem fácil, assim, bem claro. Aquela pessoa que gosta de desenhar. Ora, uma profissão, ela pode ser escolhida através de um gosto que a pessoa tem por desenho. Ela pode escolher uma profissão que está mais ligada à pintura, ligada à arquitetura, a desenho. Aquela pessoa que gosta de computador, por exemplo. Ora, né? Nada mais evidente do que aquela pessoa trabalhar com computadores. Então, assim, o que aconteceu? Dá para a gente pensar assim, o que aconteceu nas minhas vidas passadas para que nessa eu tenha esse gosto por computadores, ou por pintura, ou por desenho? Mas também pode acontecer, digamos assim, da pessoa ter muita facilidade para música ou para um esporte e querer fazer uma profissão diferente que ela considere, né, talvez mais existencial? Isso, é bom lembrar, pessoal, que a gente veio nessa vida para conquistar os nossos próprios traços, mas também para fazer com que outras pessoas conquistem os seus próprios traços, essas pessoas amadureçam. Isso a gente chama de mecanismo interassistencial, porque afinal as outras pessoas, elas são consciências em evolução e a gente está aqui para receber destas pessoas também algum tipo de auxílio. Então, por que não fazer com que essas pessoas melhorem, se qualifiquem consciencialmente
para que depois a gente receba algum tipo de ajuda, mas não que isso seja estritamente necessário. A gente não pode fazer com que a nossa assistência seja algo que a gente queira em troca depois. Não é bem assim, né? Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas a gente pode ter um desapego da nossa assistência para fazer com que as outras pessoas melhorem, né? E que a gente também crie um grupo, né, interassistencial. A gente estava conversando há pouco no intervalo, você me falou algumas características que atrapalham a programação, né? Auto-organização, falta de vontade, questão de falar em público. Poderia falar um pouco sobre esses temas? Sim, bem lembrado. Então, esses aí são os nossos traços fardos, né? Os nossos traços que a gente não tem ainda muita noção de como lidar com eles. Então, muito bem lembrado. Você falou, por exemplo, olha, eu tenho uma dificuldade em falar em público, por exemplo. Então, por aí você já pode ir se baseando, você já pode ir planilhando, escrevendo o que é que você precisa qualificar para que você possa aprender a falar em público. Então existem muitas técnicas para a gente aprender a falar em público, por exemplo. A gente vai se colocar em alguns laboratórios para que isso aconteça. A gente vai começar a falar para um pequeno grupo de pessoas para depois ir aumentando esse grupo de pessoas. O medo, por exemplo, de bichos, né, de animais. Ora, isso também pode atrapalhar a nossa evolução, porque bichos, animais, eles fazem parte do nosso planeta e a gente precisa auxiliá-los a evoluírem também. Por que não dizer de pessoas? Às vezes a gente tem medo de falar com pessoas, medo de falar em público, atrapalha a nossa comunicabilidade, que é um dos dotes que fazem parte, os principais dotes da consciência. Outra, a gente tem também um outro dote que a gente chama de tridotação consciencial, que é a parte do parapsiquismo. Então, assim, como a gente já está estudando isso mais abertamente, por que não trabalhar o nosso parapsiquismo para que a gente possa causar algum tipo de assistência para as outras pessoas? E, professor Carlos, quais seriam então os fatores que facilitam a execução da programação existencial? Então, você bem lembrou que a falta de vontade atrapalha, então a gente pode falar que o contrário é bem verdadeiro. A vontade é algo que ajuda bastante. A intencionalidade da consciência é algo que pode ajudar bastante. A boa intencionalidade auxilia bastante na execução da nossa programação existencial. A assistência às outras pessoas auxilia bastante. É aquela questão de você sair de si para poder auxiliar os outros, né? Você começa a ampliar o seu campo de visão, você começa a ampliar as suas energias, você começa a trocar as suas energias com outras pessoas, a assimilar energias diferentes, fazendo que por si só isso já cause algum tipo de dificuldade em você. Aí você já pode descobrir outros traços que você precise qualificar. Então isso é sempre uma troca, né, de conhecimento que você pode causar para outras pessoas e para si mesmo. Professor Carlos, teríamos muito mais para falar sobre esse assunto, né? Mas para as pessoas que querem mais saber sobre esse tema, agora final de ano, época de fazer um balanço, né, do que foi bom, do que foi proveitoso durante o ano, o que ela quer colocar de meta para o ano seguinte, né? Como é que a pessoa pode acessar mais informações sobre isso? Livros, cursos? Sim, então a gente tem palestras todas as sextas-feiras no IPC, né, na Avenida Rio Branco, número 354, no edifício Maxims. Às 19h30. Inclusive em Tubarão vai ter uma palestra sobre experiência de quase morte, né? E a pessoa pode ligar para o IPC para saber direitinho o local, né? Existe um livro que a gente tem no IPC, no Instituto, que é o Manual da Proexis. Então, olha só, a facilidade que a gente tem nesse momento do planeta para que a gente possa evoluir, né, e alcançar cada vez mais perto, a gente ficar mais perto da nossa programação existencial, a gente conseguir nos alinharmos com a programação existencial. Existe esse manual da Proexis, que ele é vendido na Livraria Catarinense, é vendido também no Instituto, né, nesse endereço que eu falei, mas ele pode ser baixado da internet também pelo site da editares.com. A Editares é a editora da Conscienciologia, né? Isso, exatamente. Então, entrando nesse site, tem o download desse livro, é isso? Perfeitamente. Ok. Teria algo mais a falar, professor? Eu tenho. Eu só me lembrei ali, Eliane, que eu tinha falado sobre os corpos serem eternos, mas é que eu me equivoquei um pouquinho por falta de um termo melhor. Os corpos, na verdade, de manifestação, eles não são eternos, né? E por pesquisa feitas aqui na Conscienciologia,
O corpo menos durável é o corpo físico. O corpo que é um pouco mais durável, mas também ele pode ser descartado, é o psicossoma, que é o corpo das emoções. E também um outro corpo, que é o energossoma. Então, na verdade, quando eu falei de eternidade, eu quis falar de durabilidade dos corpos. E por pesquisas, a gente sabe que o mental soma, que é o corpo mais evoluído, ele é o mais durável. Mas depois a gente não sabe mais o que não tem assim pesquisas ainda tão avançadas que digam o que acontece com o mental soma. Então é só um pequeno conserto aí no que eu falei, né? Porque tem um ponto que a evolução vai adiante e tem outras manifestações. Né? E aí a gente não tem tanto conhecimento assim nesse momento evolutivo do planeta, né? Então tá bom. Muito obrigada, professor. Agradecemos a sua presença, né? Volte aqui mais vezes. Agradeço imensamente também e sempre estarei a postos aqui. Ok. E lembrando o que o professor Carlos falou há pouco, que amanhã teremos palestra, na sexta-feira teremos palestra no IIPC, às 19h30, e o tema é sobre o humor sadio como ferramenta evolutiva. Então, o tema é sobre o bom humor. E também na sexta-feira, lá em Tubarão, palestra gratuita sobre EQM, uma abordagem conscienciológica. Mais informações no telefone do IIPC, que nós falamos há pouco, ou também no site www.iipc.org. Na agenda tem uma série de atividades, caso você tenha interesse. Agradecemos a sua audiência e até a próxima quarta-feira, em que falaremos sobre relacionamento, profissão e também sobre programação existencial. Até a próxima! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.